Oi, gente! Mais uma apresenta aqui, hoje o meu, então vamos começar. Basicamente, então, a Fórmula 1 é o maior campeonato de automobilismo do mundo. Todos os pilotos eles tentam chegar nessa categoria e ela é super limitada. Atualmente a gente tem 10 equipes com 2 pilotos cada um, então só correm 20 pessoas na categoria. Ela é dividida em 2 campeonatos, então o campeonato tradicional que a maioria conhece, que é o campeonato de pilotos, e o campeonato de equipes, que é conhecido como campeonato de construtores. Campeonato de piloto não tem muito segredo, tem pontuações a partir da posição que você chega. Os 10 primeiros pontuam, do 11º para baixo ninguém pontua nada. O campeonato de construtores, a pontuação da equipe ela é dada pela soma dos pilotos que correram por ela. E aí vamos falar um pouquinho agora para quem torcer, né? Então, equipes e pilotos, vamos escolher agora para quem vocês vão torcer. A primeira equipe que a gente tem é a Red Bull Racing. Basicamente, ela é a atual campeã de construtores e eles têm o Max Verstappen, que é o atual bicampeão mundial. Então, eu coloquei algumas personalidades principais dos times aqui, das equipes, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, atualmente é quem está liderando o campeonato de construtores, é a Red Bull. Ele tem como primeiro piloto o Max Verstappen, que é um holandês, que ele há um bom tempo ele já desponta. Ele chegou na Fórmula 1 com incríveis 16 anos. Sim, ele estava pilotando na Fórmula 1 com 16 anos. Ele atualmente ele já foi campeão mundial 2 vezes, as 2 últimas temporadas, então 21 e 22. Ele é bem esquentadinho, ele se envolve aí numas tretas, ele não dá espaço pra ninguém, ele sempre acha que ele é o certo. E ele também tá sobrando no campeonato, ele tá liderando o campeonato atual, assim, como se ele estivesse passeando assim na pista. Aí a gente tem o Sérgio Pérez, que o apelido dele é Checo. Ele é conhecido como ministro da defesa mexicano. Basicamente ele é mexicano, né, e ele se defende muito, 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 muito bem. E ele também a galera fala que ele é o rei dos circuitos de rua, porque a maior parte das vitórias dele, que ele tem na Fórmula 1, são em circuitos de rua. Então tem 2 tipos de circuitos, os circuitos de rua, que são basicamente, por exemplo, Mônaco. Mônaco é um grande prêmio em que eles pegam as ruas de Mônaco e montam nelas onde vai ser a pista. Enquanto tem os circuitos tradicionais, que, por exemplo, Interlagos aqui no Brasil, que é justamente um lugar só para fazer a corrida. Não é usado diariamente como rua. E depois a gente tem o Christian Horner, que ele é o chefe da equipe da Red Bull desde o começo, quando a Red Bull entrou na Fórmula 1 em 2005. E uma curiosidade é que ele é casado com uma das Spice Girls. Outra equipe que a gente tem é a Fórmula 1. Eu coloquei 4 personalidades porque não dava para resumir em 3. Primeiro é o Fernando Alonso, esse vovozinho aqui, ele já é 2 vezes campeão mundial. Ele tá há muito, 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 muito tempo, assim, desde o começo mais ou menos dos anos 2000, ele já tá na categoria. Ele já saiu e já voltou. Ele é bicampeão mundial, se eu não me engano, ganhou em 2005 e 2006. Ele passou por muitas equipes, eu não tô brincando, ele já passou 2 vezes pela McLaren, ele já passou pela Renault, já passou pela Alpine, que é uma sequência da Renault, e agora ele tá na Aston Martin. E estão circulando rumores de que ele possa ser um affair da Taylor Swift atualmente. Aí a gente tem o Lance Stroll, ele é um filhinho de papai. Basicamente, ele tá na Fórmula 1 porque o pai dele comprou uma vaga para ele na Fórmula 1. Ele não é tudo isso, mas ele também não é o pior dos pilotos pagos. E aí ele quebrou os pulsos e ferrou com os BRs. O que significa isso? No começo dessa temporada, quando estavam rolando os treinos e tal, os treinos, no caso, antes de começar a temporada, então a pré-temporada mesmo, ele sofreu um acidente de bicicleta na Espanha, em que ele quebrou os 2 pulsos.
E aí o que aconteceu? Por que ele ferrou com os BRs? Porque a gente tem o Felipe Drugovich. Felipe Drugovich é um brasileiro que ele foi campeão da Fórmula 2 no ano passado e assinou contrato com a Aston Martin. E aí ele é o piloto reserva barra piloto de testes, que é o piloto que está ali pronto para caso acontecer alguma coisa com algum dos pilotos titulares, ele vai lá, entra e está pronto para correr. O que aconteceu? Ele quebrou os pulsos logo no comecinho da temporada, assim, precisou passar por cirurgia e tal. E aí, pô, na primeira corrida do ano, ia lá, Felipe Drugovich, o cara acabou de ser campeão da Fórmula 2, já vai estrear na Fórmula 1, assumindo um carro que nessa temporada tá bom, que é o carro da Aston Martin tá competitivo, e aí o cara, tipo, 2 dias antes ele falou, não, eu consigo correr. E ele correu, por isso ele ferrou com os BRs, né, porque a gente tava na esperança de que o Drugo fosse ter a primeira corrida dele. E aí esse aqui é o Lawrence Stroll. Basicamente ele é um milionário canadense, que ele é o papai do Lance. Então, pô, você pensa, ele comprou um assento para ele correr na Aston Martin? Não, ele comprou a Aston Martin. Não só a equipe de Fórmula 1, como a empresa Aston Martin. É a empresa Aston Martin que produz carros de passeio, de turismo, ele também comprou. Só pro filhinho dele correr. E antes ele já tinha dessas de pagar pro filho dele correr em outras equipes. Aí a gente tem a Ferrari, também conhecida como Pocotó dando grau. Nos últimos tempos ela não tem sido uma equipe boa. Desde 2007 eles não conseguem um título de pilotos. E os 2 pilotos atualmente que estão aqui são o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. O Charles Leclerc, ele é simplesmente inimigo de ganhar uma corrida largando de primeiro, largando da pole position. Então, tipo, ele vai lá no treino, ele consegue se classificar em primeiro, aí ele vai lá e perde. Porque assim, ele é de Mônaco, né? Então ele é monegasco, ele é natural de lá, e ele simplesmente não consegue ganhar lá. Simplesmente não consegue. E até uns tempos atrás ele não conseguia nem terminar a prova de Mônaco. Ele só simplesmente batia durante a corrida e ele nunca terminava. Mas na última temporada isso mudou, mas ele não consegue ganhar também. E ele é o melhor amigo do muro porque ele vive batendo. Aí tem o Carlos Sainz, isso aqui é um meme, mas ele é um smooth operator, que ele fica cantando isso no rádio. Ele tem incríveis 1 vitória na Fórmula 1. E ele atualmente ele é um semifigurante, que ele fica ali. Às vezes eu chego em 5º, às vezes eu chego em 6º, às vezes eu chego em 4º. Mas ele não tá fazendo muito mais que isso. E a gente tem os estrategistas da Ferrari, que basicamente eles ficam fazendo palhaçada com esses 2. Eles simplesmente não acertam qual pneu colocar. Eles não acertam quando fazer as paradas de pit stop. Eles não acertam. E tem uma frase que representa muito eles, que eles falaram pro Leclerc. O Leclerc estava perguntando, qual ritmo de corrida eu tenho que ter para eu conseguir terminar em primeiro? Aí eles falaram, não, seu ritmo de corrida está bom. Pra gente continuar em primeiro, é só a gente não ser ultrapassado. Simples. A gente tem a Mercedes, que desde o começo da era Turbo, em 2014, eles dominaram até 2021, quando o Verstappen quebrou essa hegemonia. E agora eles não estão muito bem das pernas, mas ainda é uma equipe que tem muito reconhecimento e muitos fãs, principalmente aqui no Brasil, causado principalmente pelo Lewis Hamilton. Então, o Hamilton ele é 7 vezes campeão mundial. Ele recebeu o título de cidadão brasileiro. Uma coisa que eu particularmente sinto muita tristeza ao lembrar dele é que em 2008 ele roubou o título mundial do Felipe Massa. Basicamente, Interlagos foi a última prova daquele ano. O Felipe Massa tinha terminado em primeiro, até o momento ele estava sendo campeão. E na última volta, o Lewis Hamilton ele passou um piloto que estava mais devagar na última curva, assim, para chegar na reta de Interlagos, e aí ele acabou sendo campeão. E a gente tem o George Russell, que ele é uma jovem promessa,
que ele sofreu muito nos primeiros anos dele da Fórmula 1, porque ele estava em uma equipe muito fraca, que tinha um carro muito ruim e ele estava sempre no fundo do grid. E ele foi campeão da Fórmula 2, que é uma categoria de base da Fórmula 1. E a gente tem o Toto Wolff, que ele é o chefe de equipe da Mercedes, e ele já não era muito chegado na Red Bull e tal. E, bom, ele é super tretado com o Christian Horner, que é o chefe de equipe da Fórmula 1, da Red Bull, e com a Red Bull. Principalmente por causa de 2021, que foi um ano que teve muitas controvérsias entre essas duas equipes. Bom, a gente tem a Alpine, que é um time francês, com 2 franceses como pilotos e 2 franceses que são tretados. Então vai entender, né? Basicamente a treta é porque o Gasly ele recebeu mais investimento que o Ocon nas categorias de base e desde então eles nunca tiveram uma relação muito legal. Mas basicamente eles são tretados, como eu coloquei aqui. Ele é cria da Mercedes, então nas categorias de base ele estava meio mais alinhado com a Mercedes dava um apoio para ele. Ele tem uma vitória na Fórmula 1, enquanto o Gasly ele foi cria da Red Bull e ele também tem uma vitória na Fórmula 1. Mas atualmente os dois são meio figurantes ali no grid. Aí a gente tem a escuderia AlphaTauri, que é a segunda equipe da Red Bull na Fórmula 1. Basicamente eles são a Red Bull, só que tipo muito pior mesmo. Aí eles têm 2 pilotos, o Yuki Tsunoda, que é um japonesinho mal educado que xinga muito no rádio. E ele disse que o sonho dele não é ser um piloto de Fórmula 1, e sim ser um chefe de cozinha em um restaurante. E a gente tem o Nick De Vries, que ele foi campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E. A Fórmula 2 é a categoria de base da Fórmula 1, e a Fórmula E é uma categoria de Fórmula com carros elétricos. E ele foi campeão das 2 categorias, e ele simplesmente não consegue se estabelecer na Fórmula 1, e aí ele fica brincando de bate-bate. Toda hora ele tá batendo o carro dele. A gente tem a McLaren, que é uma equipe bastante tradicional, mas que já tem vários anos que tá vivendo maus bocados aí. Um dos pilotos dele é o Lando Norris, que ele é uma grande promessa, mas que ele dirige um trator, que é esse carro que eles deram na mão dele. E ele tinha tudo para ter ganhado uma prova em 2021 na Rússia, mas ele foi teimoso, não foi para os boxes para trocar de pneu porque começou a chover, e aí ele perdeu faltando tipo umas 2, 3 voltas assim, porque por teimosia. E tem o Oscar Piastri, que ele foi campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que são 2 categorias inferiores da Fórmula 1. E ele é tretado com a Alpine, que eu já mostrei, porque ele tinha contrato, aí ele quebrou esse contrato só para assinar com a McLaren. E a Alpine tá melhor que a McLaren agora, então é isso. E ele, atualmente, ele é o melhor dos novatos que tá na Fórmula 1. Até porque muitos dos novatos que estão atualmente, eles simplesmente não estão conseguindo fazer nada. A gente tem a Haas, que é uma equipe americana que até pouco tempo recebia investimento de empresas russas. E aí eles têm 2 pilotos, os 2 pilotos titulares são o Magnussen e o Hülkenberg. Ele é um figurante, ele não faz muita coisa, ele tá sempre lá, mas ele não chama atenção. Não tem um piloto titular? Chama ele. O piloto machucou, tá afastado? Chama ele. E porque ele tem essa coisa de experiência. O Nico Hülkenberg, ele tem o recorde de ter o maior número de corridas sem nem ter chegado no pódio. Ele já gabaritou o grid, então ele já passou por um monte de equipe também. E é o outro caso de não tem piloto? Me chama. E aí a gente tem um piloto reserva brasileiro, que é o Pietro Fittipaldi. Ele é neto do campeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. E ele é piloto de reserva de testes, ele até chegou já a competir em algumas corridas e tal, mas não acabou tendo muitas oportunidades. E esse aqui é o chefe de equipe, é o Gunther Steiner. Ele é meio irreverente, meio maluquinho e tal, e ele é uma máquina de memes. Ele simplesmente fora da casinha, assim.
Se vocês quiserem ver um pouquinho das pérolas dele, assista Drive to Survive da Netflix, que é basicamente uma série em que eles tentam criar uma rivalidade entre pilotos e equipes assim, que a Netflix produz, da Fórmula 1. É bem forçado, mas é, em certa forma, engraçado também. A gente tem a Williams, que é outra equipe extremamente tradicional, mas que nos últimos anos ela tem só decaído. Os pilotos dela são o Alexander Albon e o Logan Sargent. O Alexander Albon, ele é um piloto ok, que vira e mexe, ele sempre está no grid. Ele sempre aparece com um cabelo colorido diferente. Toda temporada, cada 2 meses o cara tá com um cabelo diferente. E ele é cria da Red Bull, então ele foi das categorias de base, chegou até a correr pela Red Bull, mas ele se deu mal basicamente porque ele estava correndo ao lado do Verstappen, que era muito superior. E o Logan Sargent, ele é um grande caso de a Fórmula 1 precisa se expandir nos Estados Unidos, como a gente faz? A gente coloca um piloto americano que não tem muito destaque assim no grid e é isso. Então ele é uma cota americana ali para a Fórmula 1, muito com esse intuito de atrair o público dos Estados Unidos para assistir as corridas. E ele traz dinheiro para a equipe com investimentos que, enfim, é importante porque a Williams não vive uma boa fase. A gente tem a Alfa Romeo também, com 2 pilotos, o Bottas e o Guan Yu Zhou. O Bottas ele é muito conhecido por ser o segundo piloto do Hamilton, porque ele por muito tempo ele correu ao lado do Hamilton na Mercedes e ele só fazia o segundo lugar porque ele não tinha competição, era o Hamilton. E ele estava lá sempre, sei lá, competindo pelo segundo lugar. Toda vez era isso. E ele é conhecido como o leão de treinos, porque ele sempre ia muito bem nos treinos, mas chegava na corrida e ele não conseguia ter o mesmo desempenho. E o Guan Yu Zhou, ele foi o primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1. E ele é muito marcado por um acidente que aconteceu ano passado, em que ele ficou de ponta cabeça. Eu coloquei alguns memes aqui, envolvendo um pouco das rivalidades, então o Hamilton achando que ganhou fácil e o Verstappen estava em segundo. O campeonato de 2008 que eu falei, que é o Hamilton passando o Timo Glock, e isso aqui é o que decidiu o campeonato de 2021, basicamente. Isso aqui é o Toto Wolff pistola em 2021, e aí fizeram um meme dele. A Ferrari assistindo corrida. E o trator da McLaren, também conhecido como o carro deles da Fórmula 1. E alguns significados de decepção. É isso, gente. Esse foi o meu apresento.